dica é, para ter uma comunicação eficaz na sua empresa, primeiro, a gente pensando que a empresa é uma família. Então, cada pessoa e cada opinião é muito importante. Quando você vai fazer um lançamento de algum produto, ou você precisa elaborar o seu marketing digital, que hoje é fundamental, todo mundo está no marketing digital, mas a comunicação, como você vai expor isso, ninguém melhor do que a linha de frente da sua empresa. Então, ouvir cada um, ouvir esse contato do vendedor com o cliente, saber a forma como esse cliente tem recebido aquele produto, você pode adaptar o teu produto, adaptar de repente, não o propósito, mas adaptar melhor a comunicação que você faz, adaptar melhor essa persuasão para poder ir naquela persona mesmo ideal. E ninguém melhor que os colaboradores da sua empresa para te falarem isso, né? Hoje, às vezes, a gente tem muito segmentado o marketing, né? Fica responsável pela propaganda, mas se a gente interagir, todo mundo, né? Integrar, é como uma coisa só, ouvindo todos os departamentos, mesmo os administrativos, que também são clientes, né? Você acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, porque pessoas são diferentes. Às vezes o teu produto pode estar falando com um público que seja mais sinestésico, ou de repente mais auditivo, né? Ou visual, pessoas com personalidades distintas, e você precisa colocar um pouquinho mais de afeto nessa mensagem, ou um pouquinho mais de objetividade. Então, se você colher as informações das pessoas que estão ali, de personalidades diferentes, independente do departamento, mas de personalidades diferentes, você vai ter esse laboratório mesmo, né, esse banco de dados gigante, para poder saber atingir aí essa grande massa, que com certeza é o que você quer. Por mais que você tenha um público central, mas o que a gente quer é vender cada vez mais, com certeza. Quando você deixa aquele colaborador se sentir importante, quando você deixa ele sentir parte do processo, então parte daquela, desde a gestação daquele produto, né? Quando você está ainda embrionário, ainda criando, e toda a tua empresa participa desse processo, ela se sente, né? Esse colaborador se sente importante. E nessa importância que ele tem, ele agrega muito mais, ele veste a camisa mesmo. Hoje em dia, por conta de hierarquia ou por conta até da pessoa mesmo, né? Ela não está acostumada, às vezes, a ser questionada. Tem empresa que ela tem uma relação, às vezes, muito distante com a parte de desenvolvimento, de criação, se ela for, por exemplo, do departamento administrativo. E, às vezes, ela tem ideias tão boas, ou ela pode conhecer tão bem o público para aquele produto da empresa, mas por você não ouvir todos, não fazer, de repente, uma reunião ali, reunindo todas as pessoas, você acaba perdendo essa matéria-prima, né? Acaba perdendo, de repente, essa percepção dessa pessoa específica, de um departamento, às vezes, distinto da parte de criação, né, da parte de marketing. Então, deixar com que cada um saiba a sua importância é primordial para a pessoa vestir a camisa realmente e se sentir parte fundamental daquilo, né? Porque no nascimento aí de um lançamento, uma campanha ou um produto seu novo, é legal a pessoa que está naquela empresa saber, né? Eu participei, eu dei uma ideia ali que fez toda a diferença, ou eu falei uma coisa ali, né, para o meu diretor que realmente assim fez com que alavancasse o produto. Isso vai fazer com que a pessoa realmente se sinta participando e se sinta uma extensão, um braço mesmo daquela empresa, né? Para você fortalecer, por exemplo, a comunicação e a união ali da sua equipe, além de dinâmicas, né, e de coisas que já são bem conhecidas, que o RH normalmente da empresa vai desenvolver e vai criar, o que seria bem interessante para todos fazerem e que não são todas as empresas às vezes que têm essa abertura, mas é você fazer uma pesquisa, né, então distribuir mesmo nos departamentos o que ele tem de visão diferente de repente para aquela empresa, né? O que ele pode, de repente, agregar, o que ele vê que é diferente, que deveria ser acrescentado na empresa, por exemplo, o que poderia estimular mais o departamento de vendas, né? O que poderia abraçar melhor o departamento de vendas, o departamento comercial, né? Quais ideias que a gente pode ter e fazendo isso com todos os departamentos, né? Então, incluindo administrativos, terceirizados, todo o processo
né, de todos os colaboradores da empresa, pensando, né, e visando o que pode ser feito para abraçar e unir esse departamento comercial, né, esse departamento de vendas. Essa união que ela acontece, às vezes ela é muito periódica, né? Ela é muito feita só mesmo em dias de reunião ou em dias de ter um cliente oculto, às vezes na empresa, ou quando tem algum tipo de, no final do ano, algum encontro, né? Mas isso seria uma coisa para ser feita semanalmente, para que você possa colher, né, essas informações dessas pessoas, né, para que você possa fechar cada vez mais o processo e unir todos aqueles departamentos com o departamento comercial, né? Porque hoje o que a gente vê muito nas empresas é uma separação, né? Seja a empresa pequena, empresa de médio porte, empresa de grande porte, tem uma separação muito grande, né, entre a parte administrativa e a parte comercial. É quase que uma linguagem diferente, são tribos diferentes, né? Às vezes até a comunicação de um para o outro, às vezes até falha um pouco, porque realmente são mundos que às vezes ficam muito distintos. E, na verdade, um precisa do outro, né, para que aquela empresa possa existir, né, para que ela possa ter a lucratividade, né? Então, o departamento comercial, a sua parte de vendas, seja você pequeno ou de grande porte, mas a sua parte comercial depende completamente da sua parte administrativa, completamente. E a parte administrativa precisa da venda para ela poder existir, né? Então, se você faz uma integração mesmo com esses dois, com todos os departamentos da empresa, mas voltados mesmo a abraçar esse departamento comercial, que é o coração da empresa, né, onde tudo acontece. Se você fizer uma integração, uma unificação, acho que é a melhor palavra, se você fizer uma unificação, a empresa toda ganha muito com isso. Ganha muito com isso e a gente já não vê mais aquela coisa também que acontece às vezes, né? Uma competição ou às vezes alguma segregação, né? Então, se você unifica dessa forma, deixando claro de que realmente precisa abraçar o departamento comercial, a empresa toda ganha muito com isso, né? E aí já fica uma consequência, porque ambos os departamentos tendo essa integração, eles já vão ter essas ideias de tanto em dinâmicas quanto em outros movimentos para que eles se ouçam, né? Para que um departamento possa ouvir o outro e pensar juntos, que é uma coisa que não acontece. A gente não vê muito em empresa, vejo só nas empresas americanas, né? Reuniões de repente, o administrativo, por exemplo, com o comercial, né? E eles fazerem a mesma reunião né? Juntos mesmo. É uma coisa que você raramente vê aqui. A gente tem, de novo, né, falando, a gente tem muito a segregação, a separação, né? Uma setorização. E quando a empresa é grande, é maior ainda, né? Porque essa separação ela fica mais clara. Às vezes a organização acha que vai ser mais organizadinho se você separar os setores, mas na verdade o que vai acontecer é que quando você faz essa separação, você cria um abismo entre esses dois departamentos e por isso que às vezes o atendimento ao cliente, o saque e tantas outras coisas do pós-venda ficam às vezes a desejar por conta disso, né? Porque o administrativo realmente não conversa com o departamento comercial. Então, assim, de dica realmente que é uma coisa que é vital mesmo para a empresa, é você unir mesmo os departamentos, abraçando o comercial realmente e unificando eles, com participação de todos, em comum, e quanto mais a empresa puder fazer isso por meio de happy hours e de tantas coisas que se estendam até de dentro da empresa, mas que unifique mesmo, que crie essa coisa mais junta mesmo dos departamentos e separe um pouco isso de departamento, a empresa ganha muito com isso. A importância da comunicação hoje, vamos colocar que ela seria ali o teu alimento, né? Assim, a importância é 100%. Porque sem você comunicar, né, sem você passar aquilo que você está trabalhando, você tem trabalhado,
você não vai fazer nada, não vai, além de não vender, você não vai se relacionar com o outro, né? E você não vai também ter a sua ideia também propagada, né? A importância da comunicação hoje, vamos colocar que ela seria ali o teu alimento, né? Assim, a importância é 100%, porque sem você comunicar, né? Sem você passar aquilo que você tá trabalhando, você tem trabalhado, você não vai fazer nada, não vai, além de não vender, você não vai se relacionar com o outro, né? E você não vai também ter a sua ideia também propagada, né? A comunicação em si hoje, ela tem que falar com cada pessoa de forma diferente, né? Então, assim, antigamente, a comunicação era uma coisa que você falava e pensava no todo, né? Você pensava, eu vou ter um carisma, ou eu vou ter uma boa voz, uma boa dicção, eu vou ter, de repente, uma expressão bacana, uma apresentação legal, e aí eu vou falar com todos. E hoje em dia a gente percebe, na psicologia comportamental, que a comunicação, na verdade, ela vai ser muito a percepção de cada um, né? Então, assim, dependendo da tua cultura, dependendo da sua personalidade, você recebe aquele mensageiro daquela mensagem X de uma forma diferente. Então, assim, existem pessoas que são mais afetuosas por natureza e que elas necessitam de uma comunicação que seja daquela forma, né, para atingir aquela parte mais emotiva. E existem outras pessoas que elas já têm uma comunicação, elas já entendem, têm uma percepção mais prática e elas já são mais objetivas. Então, você já precisa ter uma comunicação ali mais direta. E existem outras pessoas que já são mais agitadas, mais visuais, mais daquilo que elas estão vendo. E a sua comunicação acaba sendo totalmente diferente para poder atingir aquela pessoa com a mesma coisa que você está falando, né? Então, você não muda o que você fala, mas você muda a forma como você entrega aquela mensagem, né? Então, a parte da comunicação, ela vai abranger tudo isso. Então, em relação à apresentação de um produto, em relação à apresentação ao relacionamento que você tem com o seu cliente, e em relação também à parte interna, né, das pessoas que vão dividir esse espaço com você, que são os colaboradores, enfim, né? Você tem essa questão da comunicação muito individual, é uma percepção muito individual. Por isso que hoje os líderes, né, as pessoas já entenderam que não conseguem mais ter um tratamento que seja para todos da mesma forma. Existem pessoas que precisam de um feedback de uma forma específica, existem outras pessoas que já se ofendem se receberem daquela mesma forma, a mesma mensagem. Então, hoje a gente já entendeu que a comunicação ela é algo muito relativo e é uma coisa tem que ser muito bem pensada, realmente, quando você se apresenta para defender alguma coisa, porque agora, além da tua mensagem, além da qualidade do teu produto, das especificações do teu produto, você ainda tem que pensar em como você está passando ela, você ainda tem que pensar na tua imagem, para atender essas pessoas que são mais visuais, ainda tem que pensar na objetividade, né, de estar falando e aquilo tá sendo objetivo, né, tá sendo técnico também, de você ter certeza do que você está falando, para convencer as pessoas que são mais auditivas. E você também tem que ter uma parte afetuosa, então ainda tem que ter uma mensagem que você ainda se preocupa com a parte sentimental para aquelas pessoas que realmente se preocupam com isso. A gente sabe que é tudo muito rápido, né? Então você tem que falar 3 vezes mais rápido do que você falaria, de repente, oferecendo ali para a pessoa na tua loja, né? Você tem muito menos tempo para cativar essa pessoa. E às vezes o seu texto